dia, bom dia, bom dia. Que o Eterno nos abençoe mais esse dia, com a certeza do perdão, da misericórdia, com a certeza da atuação do seu Santo Espírito, se permitir. Hoje nós vamos estudar um tema bem interessante, que é o capítulo 52, que vai falar das festas anuais. E como ele é pequenininho, aí a gente vai acrescentar alguns detalhes para servir de meditação, para servir de, como é que eu posso dizer? De motivo para que vocês estudem, pesquisem, possam aprender mais da vontade do Senhor. Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Soninha, sua câmera está aberta. Vamos orar então. Santo e eterno, maravilhoso Pai, nós estamos aqui de manhã cedinho, ao amanhecer, melhor dizendo, buscando para reconhecer nossa condição, para aprender a te louvar, te adorar, depender do Senhor mais um dia, reconhecer quão falhos somos, quanto fracos somos e o quanto precisamos verdadeiramente do Senhor. Nós te agradecemos pela noite de sono, pelas bênçãos aqui alcançadas, pelos livramentos visíveis e invisíveis. Nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez, faz e fará, muito em breve, finalizando a história do pecado nesta terra. Pai Santo, nós estamos aqui para aprender do Senhor. Por isso, nosso pedido é que o Senhor fale conosco, abra nossos olhos, nossa mente, nosso entendimento, para que possamos entender a perfeita boa vontade do Senhor, para que a nossa mente seja renovada, e a tua vontade é preparar um povo, é separar um povo, para que seja preparado para receber a chuva serôdia, para estar participando novamente do Pentecostes e assim ter o poder e força para dar o alto clamor. Por isso nos colocamos em tuas mãos. Que o Senhor complete a obra que já começou. Que o Senhor nos prepare. Por favor, Senhor, cuida de nós. Como eu sempre digo, o melhor dizendo, continua cuidando, nos transformando, ajudando a quebrantar nosso eu, mortificar o nosso eu, que é o nosso maior inimigo. Quando o Senhor diz buscar em primeiro lugar o reino dos céus, é porque o Senhor quer que a gente viva aqui nesta terra, buscando as coisas que pertencem a Ti, que são lá do alto, tirando de nós as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Por isso, nosso pedido nesta manhã é que o Senhor nos ajude a transformar nosso caráter, nossos pensamentos, nosso gosto no comer, beber, vestir, falar, assistir. Por favor, Pai, onde nós estivermos com a planta dos nossos pés, que estejamos preparados para sermos testemunhas vivas da tua existência, do teu poder, do teu perdão, do teu amor. Nos ajuda a estar preparados para os dias que virão. Não são dias fáceis, mas sabemos que a vitória já é garantida. Por isso que o Senhor disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E dias difíceis virão, sim, mas com a tua presença, como Enoque andou contigo, se nós andarmos com o Senhor, seremos vitoriosos. Por isso estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados. Nos lava com o sangue do teu Filho, o poder do pecado. Ele não tenha domínio sobre nós. Por favor, eu apresento neste momento a minha vida e cada um aqui representado, cada família aqui representada, os que ainda não chegaram, os que vão assistir essa mensagem depois, que possam ser despertados pelo teu Santo Espírito, para de fato fazer a tua vontade. Obrigada, Pai Santo. Toma agora, neste momento, também a vida dos enfermos, que são muitos, cada dia mais pedidos chegando com enfermidades de diversos tipos. Senhor, muita tristeza, muitas pessoas, muitas famílias em estado.
tanta tristeza e o mundo cada dia mais distante do Senhor. A gente viu um exemplo aí neste show que teve aí dessa Lady Gaga. Misericórdia. 2 milhões de pessoas disseram, estavam ali, dizem que estavam ali louvando literalmente o inimigo através daquele momento. Muitas pessoas cegas. Por isso nos diz, para que possamos aproveitar o tempo que ainda nos resta. Muito em breve, Jesus levantará do santuário celestial para tocar suas vestes de sumo sacerdote, para vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que cada um aqui presente, que essa mensagem alcance, esteja preparado no meio daqueles que dirão: Este é o Deus a quem aguardávamos. Por favor, nos cobre com o teu santo manto, para que possamos assim Amém. viver a tua vontade, sermos protegidos de todo mal. Te agradecemos, te pedimos essas bênçãos e pedimos, fala conosco mais uma vez, em nome do teu Filho, teu único Filho, Jesus, o Cristo, o Messias, o Emanuel, Deus conosco. É em nome dele que agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Vamos lá então. Peraí. Fiquem atentos, que agora vamos começar com um assunto que é um pouco incomum para nós, né? Mas eu quero só despertar vocês em algo. Daniel 7,25 diz o quê? Que o inimigo trataria em mudar os tempos e a lei. E eu fui pesquisar, alguns teólogos entendem que, talvez Miriam fale um pouquinho sobre isso na vigília, ou na próxima, não sei, mas eu vou só citar aqui, que fala que mudar os tempos e a lei. Esses tempos são as festas, olha que interessante. São as festas e a lei dos mandamentos. E aí, quando a gente vai para o mandamento que foi mudado, né, botado como terceiro mandamento do catecismo, é guardar domingos e festas. E nós estamos dentro de um contexto de que guardamos, ou melhor, dizemos assim, temos o orgulho, né, de Laodiceia, não guardamos o domingo, mas guardamos todas as festas de Roma, as mesmas datas, tudo como Jô, dentro de casa e dentro da igreja, ok? Então vamos ficar atentos a esse estudo de hoje, que é bem interessante. Depois a gente complementa aí com alguns slides. Vamos lá então. Anuais de todo Israel para adoração. Patriarcas e Profetas. Capítulo 52. As festas anuais. Havia 3 assembleias anuais de todo Israel para adoração no santuário. Silo foi por algum tempo o local para essas reuniões. Mas Jerusalém se tornou mais tarde o centro do culto da nação, e ali se congregavam as tribos para as festas solenes. O povo estava rodeado de tribos ferozes, aguerridas, que se achavam ávidas por tomarem suas terras. Contudo, 3 vezes ao ano, a todos os homens robustos, a toda a gente em condições de poder fazer viagem, ordenava-se que deixassem seus lares e se dirigissem ao lugar da assembleia, próximo do centro daquela terra. O que impediria seus inimigos de se lançarem sobre essas casas desprotegidas e devastá-las pelo fogo e pela espada? O que impediria a invasão do país, a qual levaria Israel em cativeiro a algum adversário estrangeiro? Deus prometera ser o protetor de seu povo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Enquanto os israelitas subiam para adorar, o poder divino imporia uma restrição aos seus inimigos. A promessa de Deus era: Eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 34, verso 24. Olha que coisa mais linda.
O Senhor separou ali, né, festas solenes, viu lá? Havia assembleias anuais, 3 assembleias anuais de todo Israel para adoração no santuário. Siló foi por algum tempo o local para essas reuniões, mas Jerusalém se tornou mais tarde o centro do culto da nação, e ali se congregavam as tribos para as festas solenes. E aí a gente vê que ele convocava, né, a todos para poder estar em Jerusalém. E aí surge aqui as perguntas: o que vai impedir os inimigos de se lançarem sobre essas casas desprotegidas, de destruí-las com fogo e espada? O que impediria a invasão do país? Né? E aí o que é que impede? Exatamente. O Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, e enquanto os israelitas subiam para adorar, o poder divino imporia uma restrição aos seus inimigos. Olha aqui que promessa, né? A certeza de que o Senhor estava protegendo. Então, eles subiam para adorar diante do Senhor 3 vezes ao ano, ali, em datas específicas, festas solenes, mas o Senhor estava protegendo o seu lar. Muito linda essa promessa. Vamos seguir. As primeiras destas solenidades, a Páscoa e a festa dos pães asmos, ocorriam em Adib, o primeiro mês do ano judaico, correspondente Abib, olha só, o primeiro mês do ano judaico, e aí qual era a data da Páscoa? Dia 14º dia do primeiro mês. Abib é considerado ali mais ou menos final de março, ele vai falar sobre isso, e princípio de abril. Então, era uma data fixa, era uma festa fixa, e Páscoa a gente sabe que lembrava o quê? O resgate, né? A libertação do povo do Egito. ao fim de março a princípio de abril. Era passado o frio do inverno, terminara a chuva serôdia, e toda a natureza se regozijava na frescura e beleza da primavera. A relva era verde nas colinas e vales, e flores silvestres por toda parte adornavam os campos. A lua, já quase cheia, tornava deleitosa as noites. Era a estação tão belamente descrita pelo cantor sagrado. Eis que passou o inverno. A chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Cantares de Salomão, capítulo 2, versos 11 a 13. Por toda a terra, bandos de peregrinos estavam a caminho para Jerusalém. Todos dirigiam os pastos para o lugar em que se revelava a presença de Deus. Os pastores deixavam seus rebanhos, os guardas do gado as suas montanhas, pescadores o mar da Galileia, os lavradores os seus campos, e os filhos dos profetas as escolas sagradas. Jornadeavam em pequenas etapas, pois que muitos iam a pé. As caravanas estavam constantemente a receber acréscimos, e frequentemente se tornavam muito grandes antes de chegarem à santa cidade. A alegria da natureza despertava nos corações de Israel júbilo e gratidão para com o doador de todos os bens. Cantavam-se os grandiosos salmos hebreus, exaltando a glória e majestade de Jeová. Ao som da trombeta que dava os sinais, juntamente com a música dos símbolos, erguia-se o coro de ações de graças, avolumado por centenas de vozes. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, onde sobem as tribos do Senhor, para darem graças ao nome do Senhor. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, versos 1 a 6. E ao verem em redor de si as colinas onde os gentios costumavam acender os fogos de seus altares, cantavam os filhos de Israel. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, versos 1 e 2. Transpondo as colinas que ficavam à vista da santa cidade, olhavam com temor reverente para as multidões de adoradores que caminhavam para o templo. Viam o fumo do incenso a ascender, e ao ouvirem as trombetas dos levitas anunciando o serviço sagrado, tomavam-se da inspiração do momento e cantavam. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o monte de Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Salmo 48, versos 1 e 2. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Salmo 122, verso 7, Salmo 118, verso 19, Salmo 116, versos 18 e 19. Todas as casas em Jerusalém eram amplamente abertas aos peregrinos e fornecia-se aposentos gratuitamente. Mas isto não era suficiente para a vasta assembleia, e armavam-se tendas em todo o espaço disponível na cidade e nas colinas adjacentes. No 14º dia do mês, à tarde, celebrava-se a Páscoa, comemorando as suas cerimônias solenes e impressionantes, o livramento do cativeiro do Egito, e apontando ao futuro sacrifício que libertaria do cativeiro do pecado. Quando o Salvador rendeu sua vida no Calvário, cessou a significação da Páscoa, e a ordenança da ceia do Senhor foi instituída como memorial do mesmo acontecimento de que a Páscoa fora tipo. A Páscoa era seguida pelos 7 dias da festa dos pães asmos. O 1º e 7º dia eram dias de santa Olha, convocação, nos quais nenhum trabalho servil devia ser feito. No 2º dia da festa, as primícias da ceifa do ano eram apresentadas perante Deus. A cevada era o primeiro cereal a produzir-se na Palestina, e no início da festa estava começando a amadurecer. Um molho deste cereal era movido pelo sacerdote diante do altar de Deus, em reconhecimento de que todas as coisas eram dele. Antes que esta cerimônia se realizasse, não se devia fazer a colheita. 50 dias depois, a partir da oferta das primícias, vinha o Pentecoste, também chamado a Festa da Ceifa, a Festa das Semanas. Como expressão de gratidão pelo cereal preparado como alimento, 2 pães assados, com fermento, eram apresentados diante de Deus. O Pentecoste ocupava apenas um dia, que era dedicado ao serviço religioso. No 7º mês vinha a festa dos tabernáculos, ou da colheita. Esta festa reconhecia a munificência de Deus nos produtos do pomar, era a reunião festiva encerradora do ano. A terra havia outorgado seu produto, as messes estavam recolhidas nos celeiros, os frutos, o azeite e o vinho estavam armazenados, as primícias reservadas. E agora o povo vinha com seus tributos de ações de graças a Deus, que os havia assim abençoado ricamente. A festa devia ser eminentemente uma ocasião para regozijo. Ocorria precisamente depois do grande dia da expiação, quando haviam obtido a certeza de que sua iniquidade não mais seria lembrada. Em paz com Deus, vinham agora diante dele para reconhecer sua bondade e louvá-lo pela sua misericórdia. Estando terminados os labores da ceifa e ainda não iniciadas as labutas do ano novo, o povo estava livre de cuidados e podia entregar-se às influências sagradas e jubilosas do momento. Embora unicamente aos pais e aos filhos fosse ordenado comparecer às festas, todavia,
Tanto quanto possível, a casa toda devia a elas assistir. E a hospitalidade daqueles eram bem-vindos aos servos, os levitas, os estrangeiros e os pobres. Como a Páscoa, a festa dos tabernáculos era comemorativa. Em memória de sua vida peregrina no deserto, o povo devia agora deixar suas casas e habitar em cabanas ou em caramanchés, formados dos ramos verdes das formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiro. Levítico capítulo 23, versos 40, 42 e 43. O primeiro dia era uma santa convocação, e aos 7 dias da festa acrescentava-se um oitavo, que era observado de modo semelhante. É interessante que toda vez que falar que era uma santa convocação, era que todos deveriam estar unidos no culto ali no mesmo propósito, né? Tinha uma data específica. Então você vê que falou aqui várias vezes santa convocação. Quem quiser se aprofundar mais em oração, em espírito sempre de oração, de humildade, para aprender, porque a gente sabe, como diz o próprio testemunho, que há verdades que foram escondidas sob o lixo, para que não fosse trazida para nós. E ao serem descobertas, temos a obrigação de passar para outros. Então, que isso aqui, que esse tema de hoje seja, como eu falei, um despertamento para a gente buscar. Mas observem que falou aí das festas, falou de datas específicas, santa convocação, falou da Páscoa, né, que hoje é substituída pela ceia do Senhor, a gente já sabe disso, mas tem uma data específica, que era ali comemorado o 14º dia do primeiro mês. E quem tem Bíblia Legado, além de ler o capítulo 22, ou melhor, 23, 24 e 25, né, que está dentro do contexto, quem tem a Bíblia Legado, tem vários comentários aí, tá? Que vai ajudar bastante. Se a gente tiver tempo, a gente lê algum, mas vamos seguir. Nestas assembleias anuais, o coração de velhos e jovens se animavam no serviço de Deus, ao mesmo tempo em que a associação da gente das várias regiões do país fortalecia os laços que os ligavam a Deus e uns aos outros. Bom seria que o povo de Deus, na Ó, atualidade, tivesse uma festa dos olha, tabernáculos, uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles. Assim como os filhos de Israel celebravam o livramento que Deus operara a seus pais e sua miraculosa preservação por parte dele durante suas jornadas depois de saírem do Egito, devemos nós, com gratidão, recordar-nos dos vários meios que ele ideou para nos tirar do mundo e das trevas do erro, para a luz preciosa de sua graça e verdade. Para os que moravam distantes do tabernáculo, mais de um mês em cada ó, ano deve ter sido ocupado com assistência às festas olha. anuais. Este exemplo de devoção a Deus deve dar ênfase à importância do culto religioso e à necessidade de subordinar nossos interesses egoísticos, mundanos, aos que são espirituais e eternos. Incorremos em perda quando negligenciamos o privilégio de nos Ó, associarmos a fim de fortalecer-nos e encorajar-nos uns aos outros no serviço de Deus. As verdades de Sua palavra perdem sua vivacidade e importância em nossa mente. Nosso coração deixa de iluminar-se e despertar-se pela influência santificadora e nós decaímos em espiritualidade. Em nossas relações mútuas, como cristãos, perdemos muito pela falta de simpatia de uns para com os outros. Aquele que se encerra dentro de si não está preenchendo a posição que era desígnio de Deus ele ocupasse. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai, dependentes uns dos outros para alcançar a felicidade. As reivindicações de Deus e da humanidade tocam a nós. É o cultivo apropriado dos elementos sociais de nossa natureza o que nos une intimamente com nossos irmãos e nos proporciona felicidade em nossos esforços para sermos bênçãos aos que outros. lindo esse A- parágrafo, né? Vou ler um pedacinho deles aqui. Para os que moravam distante do tabernáculo, mais de um mês em cada ano deve ter sido ocupado com a assistência às festas anuais.
Este exemplo de devoção a Deus deve dar ênfase à importância do culto religioso, observa, e à necessidade de subordinar nossos interesses egoístas, mundanos, aos que são espirituais e eternos. Incorremos em perda quando negligenciamos o privilégio de nos associarmos a fim de fortalecer-nos e encorajar-nos uns aos outros no serviço de Deus. As verdades de sua palavra perdem sua vivacidade e importância em nossa mente, ou seja, quando negligenciamos, o privilégio. As verdades de sua palavra perdem sua vivacidade e importância em nossa mente. Nosso coração deixa de iluminar-se e despertar-se pela influência santificadora e nos decaímos em espiritualidade. Em nossas relações mútuas como cristãos, perdemos muito pela falta de simpatia de uns para com os outros. Aquele que se encerra dentro de si mesmo não está preenchendo a posição que era desígnio de Deus que ele ocupasse. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai, dependentes um do outro para alcançar a felicidade. As reivindicações de Deus e da humanidade tocam a nós. É o cultivo apropriado, observa, viu? Dos elementos sociais de nossa natureza, o que nos une intimamente com nossos irmãos e nos proporciona felicidade em nossos esforços para sermos bênçãos uns com os outros. Olha que parágrafo lindo. E recado lindo, né? Onde o Senhor desperta a gente aí a fazer a vontade dele, a estar unido com aqueles que têm a mesma fé, o mesmo propósito do culto. E ali ele fala do povo que estava ali reunido para as festas anuais. Fala, Célia. Você viu só, prestaram atenção, tirar mais de um mês para ser Uhum, dedicado ao Senhor. Muitas uhum, vezes, muitos do nosso povo é uma luta para tirar o sábado, né? Um dia. uhum, Não sim, vê a hora do sábado terminar para fazer logo o pôr do sol para voltar para os seus ganhos, maluco, a sua correria mundana, os uhum, cuidados com bom, a vida, né? O Espírito de verdade. Profecia diz: tome cuidado com os cuidados com a vida. Então aqui era tirado um mês dedicado ao Senhor para quê? Para estar junto com os irmãos, se Uhum, fortalecendo, né, uns aos que outros lindo. e dedicado ao Senhor para tirar de nosso coração esse egoísmo, essa luta, essa correria. Gente, Isso, que lindo. muito lindo, também achei. Vamos lá. A a festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Não somente apontava para sua peregrinação no deserto, mas, como festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava, no futuro, o grande dia da No colheita futuro. final em que o Senhor da Seara enviará os seus ceifeiros para juntar o joio em feixes para o fogo e colher o trigo para o seu celeiro. Naquele tempo, os ímpios todos serão destruídos. Eles se tornarão como se nunca tivessem sido. Misericórdia. Obadias, verso 16. E toda voz no universo inteiro unir-se-á em jubiloso louvor a Deus. Diz o escritor do Apocalipse: ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse capítulo 5, verso 13. O povo de Israel louvava a Deus na festa dos tabernáculos, ao evocarem à mente a sua misericórdia pelo seu livramento da escravidão no Egito e o seu terno cuidado para com eles, durante sua vida peregrina pelo deserto. Regozijavam-se também pela consciência que tinham do perdão e aceitação mediante o serviço do dia da expiação, apenas terminado. Mas quando os resgatados do Senhor houverem sido com segurança recolhidos na Canaã celestial, livres para sempre do cativeiro da maldição, sob o qual toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, regozijar-se-ão com indizível alegria
e plenos de glória. A grande obra expiatória de Cristo em prol do homem ter-se-á então completado, e seus pecados terão sido para sempre Glória. eliminados. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarão. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E ali haverá um caminho, que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Com gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 35, versos 1, 2 e 5 a 10. Eita, 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 Patriarcas e eita, profetas. peraí. Mas será Patriarca, possível? Peraí. patriarca, Volte. Pronto. Então, a gente viu aí um capítulo resumido, né? Falando sobre as festas. A gente vai ver só alguns detalhes aqui para ajudar a entender melhor. Muito bem. Vamos continuar em nome de Jesus. O Senhor e o seu Santo Espírito, né? Nos dê aí discernimento, tá? Lembrando, como eu falei, é um assunto novo, assim, muita coisa, vamos dizer, né? Um entendimento na visão atual, que a gente aprende as outras festas romanas, pagãs. Fala, Giovanni. Bom dia, Ju. Tudo Bom bem? Bom dia a dia. todos. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Deixa eu perguntar uma coisa. O mês de Abib geralmente seria, vamos botar o mês de abril. Então Isso, quer dizer que o ano começa em abril. É isso? exatamente. E Perfeitamente existe isso. algum calendário, alguém em algum calendário que cumpra esse calendário? Existe, existe o calendário judaico, se eu não me engano, é Caraíta. A gente pretende Hum, estudar isso também numa futura vigília, vamos dizer assim. Mas existe ok. sim, viu? Pensei que não existisse, que já tivesse sido totalmente esquecido. Existe. E aí Tá a bom. gente já até pincelou algumas vezes sobre isso lá com Miriam, não sei se você estava alguns dias à tarde, mas a gente quer fazer isso também para poder trazer para a gente essa realidade. Tanto é que maio, aí já se considera, o que não é maio, né, já tem um outro nome, mas é o segundo mês do ano. Porque o ano, segundo a gente já viu aí em outros capítulos também, começa em abril. Tanto é que quando o Senhor foi tirar, que tirou o povo lá do Egito, aí que estava ali do outro lado, que foi comemorar a Páscoa, ele falou: a partir de hoje, este dia será o início do ano. Então, ali começou novamente a contagem e ficou o mês de Abib sendo o primeiro mês do ano. Ok? Vamos lá, então. As festas que a gente viu aqui nesse capítulo. Peraí, deixa eu tirar esse treco aqui, que tá atrapalhando. Pronto, as festas. Páscoa, que a gente sabe o significado, e Jesus, né, transferiu ali para a Santa Ceia, mas era ali onde foi passado o sangue nos umbrais da porta, simbolizando o sangue do Cordeiro, protegendo a quem tivesse a fé, acreditar que esse sangue protegeria, e o anjo da morte passou ali por cima dessas casas e livrou da morte. A festa dos pães asmos, que no período da Páscoa, né, ali a gente vê
A gente vai ver detalhes. Aqui é só para falar das festas, mostrar ali a festa das primícias, que eles escolhiam o trigo e oferecia, como a gente viu, a festa das trombetas, da expiação, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Então a gente vai ver um pouquinho aqui cada uma, porque o tempo hoje é corrido. Essas festas eram sombras lá no passado das coisas futuras, ou seja, nós estamos no futuro. Cristo já veio, então a gente está agora dentro dessa realidade, né? Apontando para eventos ligados à obra redentora de Cristo. Por quê? Porque tudo que envolvia festas, santuário, apontava para Cristo, a gente já sabe disso. O testemunho, ou seja, o Espírito de Profecia, destaca que elas tinham uma finalidade. Olha a finalidade das festas: educar espiritualmente o povo, fortalecendo sua fé e comunhão com Deus. Também eram momentos de unidade, como a gente viu ali, que Célia citou, né? Tá junto com os irmãos ali. Gratidão e renovação espiritual. Agora veja, se o testemunho, através de várias citações em vários livros, né, diz que a finalidade dessas festas era educar espiritualmente o povo, será que ela também não tem o mesmo significado para nós hoje? Porque quando a gente guarda as festas romanas, comemora dentro da nossa casa, dentro da igreja, será que nós estamos sendo educados espiritualmente com as festas romanas para as coisas do mundo? Então, observar essas festas e o Senhor fala: ah, mas Jesus já cumpriu tudo, agora só tem do tabernáculo. Vamos ver isso. Vou repetir, que esse assunto seja um tema para que vocês pesquisem em oração, buscando esse entendimento, tá? Por quê? Porque muita coisa é nova. E aí, quando a gente vai estudar, nossa, porque isso está aqui, nossa, uma festa, uma comemoração perpétua entre as gerações, e aí a gente fica assim, não, mas isso aqui foi perpétuo, mas foi perpétuo para eles, não é perpétuo para a gente. Mas o sábado é perpétuo, e por quê? Entende? Então, veja só como é interessante, porque nós fomos e somos doutrinados a entender que algumas coisas que se diz perpétuo foram cumpridas, como o sacrifício que veio através de Cristo, que veio o Cordeiro, isso aí realmente não precisa repetir, mas tem coisas que é para nos educar espiritualmente. Vai observando. Vamos lá. As 7 festas do Senhor, descritas em Levítico 23, têm profundo significado profético e espiritual. Elas apontam para o plano redentor de Deus através de Cristo e também têm aplicações práticas para os nossos dias. A seguir, faremos um paralelo entre cada festa e sua aplicação atual. Vamos lá. Páscoa, a gente já sabe o significado, a referência bíblica está aí. Depois pega esse vídeo, dê pausa, vai para os comentários, vai para as citações, os versículos, tá? O significado original da Páscoa é libertação do Egito. Sangue do Cordeiro livrando da morte, né? Que passava ali nos umbrais da porta. Muito bem. O cumprimento dessa festa em Cristo veio que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados e antes da sua morte ele instituiu a Santa Ceia, que era a lembrança desse dia, ok? E qual é a aplicação hoje? Lembrança do sacrifício de Cristo, lembrança do chamado à libertação do pecado e a vivência da salvação diária. A gente pode aplicar essa Páscoa à Santa Ceia com essa vivência da salvação diária. A Páscoa passou ali a libertação do povo do Egito, mas também o sangue daquele cordeiro que libertou o povo do Egito, que livrou da morte, é o mesmo sangue que tem o poder de nos livrar da morte eterna. Ok, vamos seguir. Segunda festa, festa dos pães. Tem fermento. Por quê? Porque o fermento simbolizava pecado. A referência está aí, Levítico também. Significado original, pão sem fermento, que quer dizer pureza, santidade. O que diz Hebreus 12, 14?
Viva a paz com os irmãos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Vai observando. Cumprimento em Cristo. Cristo viveu uma vida sem pecado, ou seja, sem o fermento, que simbolizava o pecado. Qual é a aplicação para nós hoje? Vida de santidade, separação do pecado, separação do mundo, remoção do fermento. Fermento, pecado, malícia e toda maldade, ok? Então, isso deve ser removido da nossa vida diária. Então, tem uma aplicação. Festa das primícias. A referência também está aí. Tudo Levítico 23. Significado original. Primeira colheita consagrada a Deus. Lembra que a gente leu aqui a citação que está em Levítico, que tirava ali uma parte e oferecia lá no altar, não oferecia no culto, como gratidão. A colheita era consagrada. E depois do segundo dia de festa, e aí eles iam lá recolher. Mas isso agora, vamos lá, no cumprimento em Cristo. Jesus ressuscitou como as primícias dos que dormem. Aplicação hoje: priorizar Deus em tudo, entregar-lhe o primeiro e o melhor de nossas vidas. Vivemos como frutos da nova criação. Que nova criação? Em Cristo. Morri para o pecado, nasci numa nova criação. Lá. Pentecostes. Significado original, festa da colheita. 50 dias após as primícias. Qual é o cumprimento em Cristo? O envio do Espírito Santo no Pentecoste, pois Atos 2. Aplicação hoje, viver cheios do Espírito Santo do Senhor, frutificar espiritualmente, para assim participar da colheita de almas. Então, observa que tudo tem uma aplicação para nós, né? 5. Festa das trombetas. Significado original: toque de trombetas, o anúncio de algo importante. Cumprimento profético, sinal do arrebatamento, ou seja, né, quando Cristo aparecer nas nuvens, e do retorno de Cristo, ou seja, no mesmo tempo. E isso já se cumpriu? Não. Então, a gente vê aí que esse cumprimento é um cumprimento profético, também é para o futuro, ok? A aplicação hoje, viver vigilantes e preparados para a volta de Jesus. Aí que vai ter o arrebatamento, como a gente sabe. E, enquanto isso não acontece, anunciar a vinda do reino com urgência. Ok? Então, aqui a gente deve dar, como diz Robson Júnior, o som, o sonido certo à trombeta. Anunciar a vinda do reino com urgência. E nesse anúncio da vinda do reino, vem e nos leva ao dia de expiação. Que isso, quando acontecia no tabernáculo da terra, que era uma festa ali, era dia de arrependimento, era dia de contrição, era dia de perdão nacional. E o cumprimento disso, olha só, está agora também acontecendo aonde? No santuário, ok? Em Cristo como nosso sumo sacerdote, que intercede por nós e purifica o quê? A vida daquele que pede perdão, que reconhece, mas Provérbios 28, 13, se não me engano, diz o quê? Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, o cumprimento está acontecendo agora no santuário do céu, em Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Estamos vivendo em tempo de expiação, ok? Então, a aplicação para nós hoje é uma vida de arrependimento, de reconciliação com o Eterno. É a confiança no ministério atual de Cristo no santuário celestial. Então, observem que toda festa tem um significado da época, mas traz para nós hoje uma realidade. Vamos seguir. Festa dos Tabernáculos. Significado original: lembrança do tempo no deserto. Vivendo em tendas. Cumprimento profético: estabelecimento do reino de Deus
habitação com ele, habitação eterna com ele, ok? Qual é a aplicação hoje? Peregrinos na terra, é o que nós somos. Devemos entender isso. O nosso mundo, como diz aquele louvor, meu mundo não é aqui. E a alegria na presença do Eterno. Esperança do novo céu e da nova terra. Então, a gente viu aqui que todas as 7 festas instituídas para o povo do Senhor têm sentido para nós hoje. Aí talvez alguém pense assim, mas eu nunca vi falar isso. Também não. Eu também não, tá? Também não tinha escutado. Até chegar o tempo em que eu fui buscar, vamos dizer assim. Sabe aquele verso que eu gosto muito, que eu botei até aí em, um, em um vídeo que eu fiz para o irmão? Enfim, é aquela citação que eu sempre falo que o Senhor, como é que é? É chegada a hora, e já chegou, em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Alguém levantou a mão, deixa eu ver quem foi. Célia, e quem mais? Giovanni já estava com a mão levantada ou levantou novamente? Não, ele não abaixou. Fala. Ah, então baixa aí, meu filho. Fala aí, Célia. É impressionante, né? Há um ano atrás eu tive contato com essa mensagem, né? E pulei longe, né? Falei, não, que isso é loucura. Uhum, E aí comecei a pedir ao Senhor, Senhor, por favor, se for mesmo, me mostra, coloca no meu uhum, coração. E passei esse ano buscando, estudando, analisando em oração, em oração. E esse ano até falei para a amiga, ela falou, você me emocionou agora. Eu já comecei a guardar, né, junto uhum, com ela, e aquecendo meu coração e entendendo. E o Senhor colocou com amor no meu coração, sabe? Aquele uhum, amor, guardando com amor, com. uhum, Eu agradeci ao Senhor, falei, meu pai, um ano atrás, como estava a minha mente? Então, quando chega essa mensagem para a gente, a princípio a gente acha que é loucura, né? uhum, Mas é como você disse aí, continuem buscando em oração, coração sincero, que o Senhor vai mostrar e vai começar a aquecer o coração da gente a querer viver essas coisas, porque Deus está reunindo o seu povo. eu creio. E é algo, como eu já falei e repito, nós fomos doutrinados a guardar e observar as festas pagãs, as festas romanas. Agora eu te pergunto, será que é erro para o povo que está buscando se preparar? Viu lá que o testemunho, se você for estudar profundamente sobre, o testemunho deixa claro que isso era um momento de preparação espiritual, né? Então a gente vê que, será que eu estou errada em observar essas festas do Senhor hoje? Ou será que eu estou errada em observar as festas de Roma? Fala sério. De novo. Às vezes a pessoa fala, né? Não, mas isso aí foi para aquele tempo e não tem que cumprir mais hoje, está no Velho Testamento, não sei o quê. E os 10 mandamentos estão onde? Exatamente. Né? Uhum, muito bem. E o comer carne de porco, ou não comer, melhor dizendo, está onde? Entende? Então a gente pega coisas. Eu achei lindo um dia desse aí no culto com o Miriam, do Alvorecer, que Mari Silva, né, uma irmã nossa de Ubatã, bem antiga também adventista, ela citou isso, ela falou, eu agradeço a Deus, que ela também começou a observar, né, as festas e tal, ela fala assim, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, mas sempre quando eu fazia no bíblico, eu estava ali lendo, eu falava assim, Senhor, porque o Senhor disse que é uma comemoração perpétua, por que ninguém olha, ninguém observa isso, e hoje essa luz chegou para ela, assim, ela estava emocionada agradecendo ao Senhor a oportunidade. Mas vamos seguir que o tempo hoje é curto, né? Vamos lá. Eu quero que vocês observem. Aqui não vai dar para entrar em detalhes, mas depois, como eu falei, pegue esse material. Se quiser, até eu transformo em PDF, que eu não transformei ainda, mas posso transformar em PDF para mandar para vocês. Aqui tem falando, ó, cada festa, o período, o que significa, a importância, tá? Eu vou passar aqui rápido, mas dê pausa, estudem, vão para as citações,
o que acontecia, o significado. É muito lindo ver assim o agir de Deus e mostrar. Gente, é assim, ó. Quando você, como Célia falou, essa mensagem chegou para ela 1 ano atrás, para mim também, mas passou batida, eu quero saber disso, esse povo tá inventando coisa. E aí o que acontece? Mas quando você busca o Senhor, incomoda, ele ilumina, e você passa a enxergar uma coisa linda, e dizer assim, nossa, como eu não tinha visto isso antes. Por quê? Porque o Senhor está buscando os que adoram em espírito e em verdade. E ele esclarece. Se você está aqui hoje, ou está vendo essa mensagem em algum momento aí, um dia, sei lá quando, se abra para o Senhor. Diz, Senhor, é vontade sua que realmente eu faça isso. Porque, como eu falei, é só a gente meditar. Estamos doutrinados e acostumados a guardar festas. De quê? De Roma, Babilônia. E o Senhor deixou seus dias designados, ok? Vamos seguir, porque não dá para falar muito sobre isso agora. Mas vamos lá. Eu quero só que vocês prestem atenção a esse resumo aqui, ó. É o penúltimo slide. A Páscoa. O que é a Páscoa? Hoje a gente sabe que é simbolizado através da Santa Ceia. Significa o quê? Olha como é o preparo, viu, gente? Observa a ordem das coisas como Deus é perfeito. A Páscoa. Eu aceito a morte de Cristo que me liberta do pecado. Ok? Então hoje tem a Santa Ceia que ele diz, faça isso em memória de mim até que eu venha. Perfeito. Dentro dessa Páscoa, ou melhor, após o primeiro dia da Páscoa, vem os 7 dias para comer a ervas amargas, lembrando do sacrifício, etc. Mas que também, tirando o fermento, que simboliza o pecado, então eu vivo uma vida em busca da santificação, uma vida sem pecado. Observa, eu aceito a morte de Cristo, ele me liberta da vida de pecado. Se ele me liberta da vida de pecado e eu vivo fazendo a vontade dele, eu posso estar dentro do contexto dos 144.000. Lembra lá, Apocalipse 14, que são as primícias da terra? Vai observando, olha a ordem das coisas. Aí, se eu sou ou estou, eu chego a ficar arrepiada, não sei, mas olha só. Se eu estou dentro do contexto das primícias, sendo as primícias da terra, os 144.000, eu fui selado e eu recebo agora o quê? O Pentecostes, que é a chuva serôdia, que é o poder e a força do Espírito Santo, para quê? Para tocar a trombeta, anunciar que o reino dos céus vem vindo, ok? E aí, nesse anúncio do reino do céu que vem vindo, eu tenho que falar também sobre o quê? Sobre o dia do juízo no santuário celeste. E fazendo isso, eu estou me preparando e preparando o outro a fazer o quê? A estar pronto quando vier a ser estabelecido o reino na volta de Cristo, através da festa dos tabernáculos. Você entendeu como é uma sequência de preparo? Eu não sei vocês, mas eu achei isso aqui a coisa mais linda, assim, Lindo sabe? demais. Para mim, isso aqui, assim, foi muito emocionante. Eu vi nisso aqui o Senhor dizendo assim, ó, filha, é isso aqui que eu quero para vocês. É isso aqui que eu quero que você se prepare. Eu Você estou aceita, reunindo vocês. você entende? Eu tô aqui, ó, preparando você. Você aceita o sacrifício do meu filho, o poder do sangue do meu filho te liberta do pecado, e aí você se prepara para estar entre os 144.000. Preparado para ser a primícia da terra, você tem agora o poder do Espírito Santo. Você, com esse poder e força, anuncia, dá ali o alto clamor, falando o quê? Que é chegada a hora do reino do céu, que é chegada a hora do juízo, e fazendo isso, você está preparado para entender que essa terra não é o teu lugar, e a volta de Jesus é o que vai estabelecer o reino dele, vai começar, na verdade, né, estabelecer o reino dele, e aí na festa dos tabernáculos.
Vocês estão entendendo a profundidade disso? O amor do Senhor revelado através de coisas. Gente, eu nunca pensei que eu ia entender isso na minha vida. Porque todo. Fala, Célia. Não, só lembrando, aí a gente fala, nossa, uma nova luz, né? Como a amiga diz, não é nova, sempre esteve aí, é nova pra gente, mas sempre esteve aí. Você entende? E outra, isso é bíblico e é, como é que diz? É citado pelo testemunho de Jesus. Porque o É uma, Senhor ia deixar isso na palavra e no testemunho, confirmando para quê, gente? você entende? Aí vem agora, não, 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 não quero saber disso, não. Isso aí vem vocês com essas loucuras, acabou, isso aí já se cumpriu, acabou, não existe. Ah, não existe, não. Olha essa ordem das festas. Que até isso o Senhor é perfeito em tudo, né? Até nisso. Por quê? Mas não, não, isso aí eu não aceito, não. Vocês estão tudo doidos, vem com essa conversa para cá, isso aí já passou. Para, tá bom, eu não vou obedecer, não, não vou observar, não. Se eu já digo que não, eu já estou lutando contra o Espírito Santo. Mas se eu digo, bom, eu nunca vi falar isso, a partir de agora eu vou pesquisar, você está dando chance, tá, de que o Espírito Santo complete a obra que começou. E uma coisa é certa, gente. Se, vou repetir, já falei, se nós somos doutrinados a guardar festas romanas que não são bíblicas, será que não é do agrado do Senhor que façamos do jeito que ele deixou para o povo? Porque assim, olha só. Ah, isso aqui, como Célia falou aí. Ah, isso aí não, isso aí foi para o judeu. Mas a gente não se diz judeu? A gente não se diz o Israel moderno, espiritual, que guarda os mandamentos e tem um testemunho de Jesus? Porque na hora de fazer a coisa certa, do jeito que deve ser, não, isso aqui não é. Não, não posso comer carne de porco, está no Antigo Testamento, mas as festas também estão no Antigo Testamento. O dízimo é do Antigo Testamento, entende? A relação que não pode homem com mulher está no Antigo Testamento. Então, gente, nós devemos Os 10 voltar. Ó, mandamentos, tá no Velho Testamento. pois é. E outra, nós devemos perguntar, Jeremias 6,16. Fala, Geraldo. Abre o Bom dia. microfone. Bom dia a todos. É, Bom dia. aí hoje a igreja comemora, está de uns anos para cá, tem feito a festa das primícias, né? Uhum. Por que será? Porque, Boa, porque cuida da mordomia, boa, tá? Entendeu? Por que boa. que não faz O as que me, outras? Por que que não o faz as que me festas dos convém, tabernáculos? o É que me convém. exatamente. O que vai Boa, trazer boa. benefício, o que vai trazer benefícios, a gente faz. Por que que não faz a festa? Por que que não faz para que cada distrito, sabe, cada associação faça ali uma campal, Uhum, como se fazia antigamente na época da Irmã White. E até na década uhum, de 80 eu ainda peguei campal, aquela lona parecendo um circo, onde uhum, centenas, milhares de pessoas iam. A semana passada nós participamos de um congresso que tinha lá várias barracas, sabe? Coisa uhum, muito bacana, um povo simples, todo mundo uhum, ajudando, sabe? Coisa maravilhosa. Célio, irmão Gelinaldo, estava lá. Por que não se faz isso? Porque tabernáculo é festa de cabanas, é uhum, barracas, uhum. sabe? Isso. Então, por que Uhum, não se comemora isso? Agora deixou todas essas coisas de lado e agora está as primícias. Ah, traga o seu alimento, não sei o que lá. Por quê? É mordomia, porque é mordomia no sentido uhum. errado, né? Porque mordomia tem uns Sim, quatro sim. credos da mordomia: tempo, Isso. talento e tesouro. E não Uhum, se prega, só se prega o tesouro. O isso. resto não pega. Então, nós temos que tomar cuidado, porque isso aí foi destruído pelo Império Romano Uhum, e depois, principalmente, pelo papado, nos 1500, uhum, nos 1260 anos, foi destruída essas festas, e eles implantaram as festas pagãs no lugar dele. E hoje a igreja comemora um monte de coisa, a única coisa que lembra é da Páscoa, uhum, certo? uhum. E, E e mesmo mais assim, nada. na data errada e Na comemorado da, data. da maneira errada, né? Exatamente. Ok? Então, assim, gente, como eu falei, para muitos aqui pode ser uma novidade, nunca vi falar, como foi para mim, para a Célia, de repente para a Ideraldo também, para a Soninha. Chegou para mim há um tempo atrás, mas também, ó, não quero saber, tá? Mas o Senhor insistiu, porque eu também fui buscando, entende? Então, eu quero terminar aqui
antes do hino para a gente encerrar, quando diz assim, ó, Jeremias 6, verso 16. Assim diz o Senhor, permanecei-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho? E andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas olha que triste. Mas eles disseram, nós não andaremos nele. Então está aqui um verso para a gente meditar. O que nós vamos fazer com esta luz, que é nova, não é porque, vem vocês agora com a nova luz, não. Ela sempre esteve lá. Ela sempre esteve na Bíblia. A diferença é que nos era escondida aos nossos olhos, porque nós não somos doutrinados a buscar e verdadeiramente entender. Mas essa citação de Deraldo foi bem interessante, porque existe a festa das primícias. Existe, dentro da igreja. Mas a parte pega isso, como ele falou ali, né? Então, vamos meditar. O Senhor diz, andai nos marcos antigos, nas veredas antigas. Mas que nenhum de nós aqui, nem você que está ouvindo essa mensagem depois, seja um desses que são teimosos, que diz assim, mas eles disseram, nós não andaremos dele. Eu creio que o Senhor está preparando um povo. E não sejamos lá, Apocalipse 3, verso 9, que diz, aqueles que viraram sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mentem. Lembra? Que sejamos esse povo, possamos permitir, é isso que a gente precisa, permitir ao Senhor que Ele trabalhe na nossa vida, na minha vida individual, como Ele deseja, porque o que Ele quer para mim, para você, é sempre o melhor. Tá bom? Então vamos ouvir só um hino aqui, nome precioso, que é o nome de Cristo, e aí a gente encerra. Peraí, viu? Peraí. E casado com isso, se a gente tivesse tempo ou outro momento, a gente assiste o que a gente estuda sobre o calendário, como o Giovanni falou aí. Eu mudei o hino aqui, tá? Porque tem a ver com uma das festas aí, ou as festas, né? Que tudo é preparo. É esse aqui, o peregrino. Uma noite não demoro nada mais. Sou peregrino E forasteiro, uma noite aqui demoro e nada mais. Não me detenhas, porque vou vindo por onde a fonte sempre fluindo. Sou peregrino e forasteiro. Uma noite aqui demoro e nada mais.
aí. E esse estudo de hoje tenha sido assim um despertamento, tá? Para vocês buscarem mais, porque fazer a vontade do Senhor de fato, estrita obediência, como a gente aprendeu aí todo o tempo. Então, irmãos de Linaldo, Rita, Soninha, Lina, Marcelo, Cristina, Ideraldo, Célia, Giovanni, que todos nós possamos permitir, você que está vendo essa mensagem depois, que o Espírito Santo abra os seus olhos para isso, tá bom? Existe sim coisas que nós ainda não conhecemos, mas que está escondida, e é isso que o Senhor quer nos revelar. Todos os dias é uma oportunidade. E mais um capítulo, né? Falando sobre as festas aí, a gente aprendeu hoje, tá bom? Que o Eterno nos abençoe nesse dia. Lembrando que, olha só, existem 11 feriados nacionais por ano, além dos feriados nacionais estabelecidos por lei federal. Existem também os feriados estaduais e municipais. E a maioria desses feriados são festas, como, olha, Ano Novo, Natal, Finado, Sexta-feira Santa, Carnaval. Gente, nós paramos no Carnaval. Nós paramos para ir para retiro do Carnaval. Só que a Páscoa ali era o início do Dia da Criança, né? A Páscoa era o início ali do dia. E outra coisa, tudo isso chama para o sábado. Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia das Crianças, tudo comemorado no sábado. E aí a gente esquece o que diz o mandamento, lembra-te do dia do sábado para mantê-lo santo. E a gente tira o foco da adoração para a adoração ao homem, à mulher, ao doutor, ao pastor e por aí vai. Misericórdia. Fala, Célia. Rapidinho. Não nos esqueçamos que Satanás contrafaz tudo que Deus faz, né? Então, Tudo. Deus deixou as suas festas, ele foi, copiou e fez todas as festas dele, e a gente deixa de seguir as de Deus e estamos guardando as de Satanás dentro da igreja. Exatamente. Misericórdia. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Ou orar para a gente finalizar essa bênção de hoje? Mais um pedido, meu pedido mais uma vez. Oremos pela vigília. Se programe para passar um sábado junto conosco, tá? Onde a gente vai aprender muito aí, ouvir a voz do Senhor, estudar novamente as 3 mensagens angélicas, dando foco na primeira e na segunda, e Ezequiel 8 e 9, dentro do contexto também das mensagens angélicas. Vamos orar então. Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez, como o Senhor é perfeito, como o Senhor se revela através do estudo da tua palavra, como o Senhor se revela através do testemunho de Jesus. Obrigada, Santo. Obrigada porque o Senhor quer abrir nossos olhos. O Senhor quer que verdadeiramente, como diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Teu povo, eu creio, está sendo preparado para fazer isso, para ser esse rebanho, para estar preparado de fato fazer a tua vontade. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem, nós estamos vendo aí as tribos que foram distantes de Israel, voltando, sendo resgatadas, profecia, enfim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Abre nossos olhos, por favor. Nos mantém no caminho reto, no caminho que é o caminho da eternidade. Abre nossos olhos, Pai. Abre nossa mente. Romanos 12 diz bem claro que nossa mente deve ser renovada para aprender, que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, e que nossa mente deve ser renovada para que aprendamos a boa, santa e perfeita vontade do Senhor. Faz isso conosco. Completa a obra que nós não começamos. Dá-nos coragem de permitir fazer de fato a tua vontade. Que coisa linda, até a ordem do acontecimento das festas é um preparo para o teu povo. Obrigada por se revelar para cada um de nós. Abençoa neste dia, permanece conosco e possamos andar este dia como Enoque andou contigo. Em nome do teu filho amado Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia. Daqui a pouco eu mando o link para todo mundo aí. Que o Eterno nos abençoe.